Ok. Iniciando nossa gravação, nosso ATPC, nosso sexto ATPC, dia 9/7. Vamos dar início. Só um minutinho, já estou compartilhando minha tela. Deixa eu ver. Compartilhar, incluir o áudio, área de trabalho. Está carregando. Compartilhada com os nossos alunos. Peraí, vou colocar do início. Ó. Continuar incentivando a leitura durante este período de distanciamento social, focando aí no trabalho da sala de leitura. Gente, só me dá um ok, tá ok? Tá dando para ouvir? Tá funcionando o áudio? Thaís? Só o áudio. Só o áudio? Ó, eu vou soltar agora a imagem. Oi? O vídeo não começou, só o áudio. Ah, tá. Vou soltar agora. Vamos ver. Atendendo a pedidos, eu preparei esse vídeo com algumas dicas de como continuar incentivando a leitura durante este período de distanciamento social, focando aí no trabalho da sala de leitura. Então, nós estamos aí num período bastante atípico, a gente precisa ficar em casa, precisamos desse distanciamento social. Aliada para suportar este período. Como nós sabemos, a leitura, muito mais do que informação e conhecimento, ela também é um ótimo passatempo. E mostrar a leitura como algo divertido, como algo prazeroso, é essencial para a gente não distanciar os jovens dos livros. Então, nesse momento em que a arte se faz tão importante para que a gente consiga suportar esses dias em casa, né, em que nós não podemos ter essa troca, essa vivência social, a leitura ela se torna uma aliada importante, porque a leitura ela nos distrai, ela nos provoca reflexões, ela traz conhecimento, ela permite que a gente viaje e viajar nesse período só mesmo através da leitura. Então, viajar através da leitura, além de ser uma ótima forma de esquecer um pouco dos problemas do mundo real, também é uma forma de adquirir conhecimentos para lidar com os problemas do mundo real. Então, a leitura, né? Ela é uma forma muito boa de adquirir conhecimento, de distrair, enfim, ela nos ajuda em tudo, em todos os campos da nossa vida. E é por isso que a gente nunca pode se distanciar da leitura. E a gente está aqui hoje para isso. Então, eu vou apresentar para vocês aí 3 ideias de como manter o trabalho da sala de leitura durante esse período de distanciamento social. A primeira forma que eu apresento para vocês é a leitura compartilhada. A gente sempre fala bastante sobre leitura compartilhada, sobre como fazer leitura compartilhada, porque a leitura compartilhada, ela é uma grande aliada no incentivo à leitura. Quando a gente faz uma leitura compartilhada com os nossos alunos, nós mostramos para eles que nós também somos leitores. E a melhor forma de se incentivar a leitura é mostrando que você também é um leitor. Então, a leitura compartilhada, ela permite essa troca de conhecimento, ela mostra para o seu aluno que você também é um leitor
e que você tem conhecimento sobre aquilo que você está lendo, você abre espaço para que ele fale, para que o seu aluno exponha o que ele achou daquela leitura, as inferências que ele fez sobre a obra. Então, a leitura compartilhada, ela é realmente uma das melhores maneiras de se incentivar a leitura. Então, ela é a minha primeira dica. E no slide a seguir, vocês verão um vídeo sobre como fazer uma boa leitura compartilhada, algumas dicas de como fazer uma boa leitura compartilhada. Esse vídeo é da Taba. A Taba é um clube de livros, destinados para crianças, mas as dicas que ela dá podem ser usadas para qualquer leitor, desde os mais novinhos até os mais velhos, sem problema nenhum. Afinal, uma boa leitura compartilhada serve para todos. Então, como criar uma boa situação de leitura compartilhada? A primeira dica importante é criar um clima de liberdade, onde as crianças sintam que o que elas têm a dizer é contemplado e é valorizado não só pelo professor, mas por todas as outras pessoas envolvidas na atividade de leitura compartilhada. E pode parecer meio óbvio dizer que é importante ouvir as crianças, mas a gente sabe que na prática, muitas vezes os alunos falam, o professor escuta, a cena que sim ou que não, passa a escutar o próximo e muitas vezes a resposta daquela criança não é contemplada. E o que eu quero dizer com não é contemplada? Não é valorizada, não é questionada, não é utilizada como exemplo. Então, primeira questão, para a gente criar um ambiente interessante para a leitura compartilhada, é preciso que haja escuta e haja valorização de todas as pessoas que estão nessa situação e que, de alguma forma, vão contribuir para a construção de uma interpretação coletiva daquele texto. A segunda coisa que é super importante é propor questões a partir das respostas dadas pelas crianças. Então, por exemplo, uma criança diz, eu acho que o personagem está triste nesse texto, nesse momento. E eu posso dizer, por que vocês acham que ele está triste? Ou seja, eu aproveitei o que a criança disse e devolvo uma nova pergunta para a sala. E dessa forma eu demonstro que eu posso organizar um diálogo entre as crianças e que a única voz autorizada nessa conversa não é a do professor, mas que cada criança também tem a possibilidade de contribuir com algum conteúdo que seja interessante para o grupo. Uma outra coisa para ajudar numa situação de leitura compartilhada é ajudar as crianças a validarem as suas respostas a partir do que está sendo dito no texto. Porque mesmo que cada um de nós queira dizer alguma coisa sobre o que o autor escreveu, é preciso que a gente mostre aonde está no texto ou na imagem o elemento que nos ajudou a construir essa interpretação. Então, as crianças, voltando ao primeiro exemplo que eu disse, quando a criança diz, eu acho que o personagem está triste, eu pergunto, o que tem no texto que faz você pensar que o personagem está triste? O que tem na imagem que levou você a chegar a essa conclusão? Como você pensou para me dar essa resposta? Aliás, essa pergunta, como você pensou para me dar essa resposta, é uma pergunta fundamental para qualquer professor que deseja refletir sobre o processo de aprendizagem das crianças. É entender qual o percurso que elas fizeram para chegar àquela conclusão. E no caso de uma situação de leitura compartilhada, é preciso que as crianças sempre voltem ao texto, para poder olhar para ele e identificar aonde está no texto, e no caso dos livros-álbum, a imagem, onde está o elemento que justifica a minha resposta. Um outro aspecto muito importante é ajudar as crianças a compartilhar o caminho que elas fizeram para chegar àquela resposta. Quando uma criança diz, o personagem teve esse comportamento, eu acho que ele fez isso porque ele estava com inveja do outro personagem. Eu pergunto, onde está no texto? Como é que você chegou a essa conclusão? Olha, aqui nesse texto, nesse momento, ele diz isso, isso e isso. E depois ele tem tal e tal resposta. Então, isso mostra que ele está com inveja do outro personagem. Então, eu aproveito esse comentário da criança e evidencio para a sala. Gente, tal aluno disse que o personagem tem inveja do outro. Como é que ele descobriu isso? Ele foi lá no texto e percebeu que na hora que ele disse isso, aconteceu tal e tal coisa. Então, eu mostro para meus alunos qual o percurso, qual foi o caminho feito. E por que isso é tão importante? Porque isso ajuda que as outras crianças que não tiveram essa compreensão ou que não fizeram esse caminho, pouco a pouco possam ir se apropriando do caminho feito pelos outros. Ou seja, vão aprendendo estratégias de leitura junto com os colegas. Uma outra questão também é ajudar as crianças a estabelecer relações entre as obras. Ou seja,
como é que aquele texto dialoga com outros textos já conhecidos das crianças. Isso faz com que elas possam, pouco a pouco, construir uma teia, uma rede de leituras, onde elas vão estabelecendo relações entre as obras que já fazem parte da sua memória, do seu repertório de leitor. Isso vai enriquecendo a experiência da leitura e trazendo ainda mais qualidade à interpretação construída sobre o texto lido. Além disso, é importante a gente dar subsídio para que as crianças sejam capazes de nomear os aspectos do texto. Então, quando elas são muito pequenas, capa, título, nome do autor, editora. Mas depois, quando elas vão crescendo, citações, metáforas, eu posso ir dizendo para ela quais são as palavras que dão nome aos recursos utilizados pelo autor. Isso vai dando uma competência para que ela possa se referir à linguagem escrita, utilizando os termos adequados para isso e se apropriando aos poucos deles. E, por fim, dar tempo para que as crianças possam ler e conversar. Como diz a Cecília Bajur, é importante que seja possível conversar, que as crianças possam falar sobre os textos lidos. E isso exige tempo. E isso exige que a leitura ocupe um lugar importante na escola. E isso exige que ela saia do papel e do documento e vá para a prática, sendo o coração de todas as atividades envolvidas dentro da escola. Então, como que a gente vai fazer essa leitura compartilhada? Primeiro, nós escolheremos um conto, uma crônica, enfim, um texto que seja adequado ao nosso público, adequado aos alunos que a gente pretende atingir com essa leitura compartilhada. Nós faremos uma leitura prévia desse texto, vamos pesquisar a respeito do autor, da obra escolhida, para que a gente possa oferecer realmente uma leitura compartilhada de qualidade para o nosso aluno, para que não seja aquela coisa feita às pressas, né? Uma leitura compartilhada bem feita, ela demanda de uma leitura prévia do professor, de uma pesquisa prévia que o professor tenha feito. Então, feito isso, a gente parte para a segunda etapa, que envolve a leitura e a mediação dessa leitura em si. E ela pode ser feita de diferentes formas. E a gente vai ter que adequar essas formas para as ferramentas que nós temos à nossa disposição atualmente. Então, a gente vai ter que apelar para as ferramentas tecnológicas e a gente vai ter que fazer isso como? Analisando qual é mais adequada, qual tem mais alcance para aquele grupo, para aqueles alunos que a gente pretende alcançar com essa leitura compartilhada. Então, a primeira ideia é reunir um grupo de alunos através de uma chamada de vídeo, e aí você pode usar a ferramenta que for mais adequada para você e para os alunos, claro. Então, pode ser o Teams, o Google Meet, o Skype, o Zoom, enfim, o que for mais tranquilo para vocês. E na segunda ideia, você vai fazer isso através de um grupo de WhatsApp ou um grupo do Facebook ou outra ferramenta do tipo. Em ambas as ideias, se possível, né, se existir uma forma em PDF, um texto digital, o texto que você escolheu, tiver ele em forma digital, você pode disponibilizar ao grupo. Você vai, na primeira ideia, você fala um pouco com o grupo, né, durante essa chamada de vídeo, você fala um pouco a respeito do texto, a respeito do autor, você vai apresentar um pouco daquela pesquisa que você fez, e depois você vai fazer a leitura. E na segunda ideia, você vai disponibilizar informações a respeito desse texto, vídeos curtinhos, algumas animações, infográficos, enfim, o que você encontrar a respeito do texto escolhido, que pode ser lido ou que pode ser assistido pelos alunos, coisas simples e rápidas para que não fique tão cansativo. E você vai realizar a leitura do texto, mas como não será uma coisa ao vivo, né? Então, você pode gravar gravar a sua leitura em vídeo ou em áudio e disponibilizar para o grupo de alunos. Uma coisa que tem em comum nos dois é que, feita a leitura, você vai levantar questões sobre essa leitura para que o grupo discuta. Mas as discussões, é claro, que serão diferentes, uma vez que na ideia 1 você vai estar fazendo uma reunião
em vídeo, e na Ideia 2 isso vai ser colocado em um grupo, então como um grupo de WhatsApp. Então eles vão fazer comentários ali, vão mandar mensagens falando sobre essa leitura. E você vai provocar, né, vai promover a troca de ideias, a troca de opiniões, vai realizar ali a mediação para que eles não fujam do tema escolhido, para que haja um respeito mútuo sobre as opiniões, sobre o que o colega falou. Enfim, vai trazer esses alunos, né, para o texto que está sendo lido, para que não viajem muito assim, não saiam muito daquilo que foi proposto inicialmente. E, finalizada essa discussão, você pode propor que um aluno faça essa leitura num próximo encontro, ou que eles sugiram o que eles gostariam de ouvir, qual leitura eles gostariam de ouvir. Um livro, um conto, enfim. Isso vai fazer com que eles se aproximem da leitura, porque você vai estar dando espaço para que seja lido uma coisa que seja do interesse deles e não uma coisa imposta pelo professor. A segunda ideia é montar um grupo de leitura online. O grupo de leitura, ele é muito importante que seja feito de uma forma bastante prazerosa, ele não pode ser obrigatório, porque o grupo de leitura, antes de tudo, ele é um clube. Então, ele é um clube e deve ser feito de forma divertida e que traga ali interesses que sejam reais dos alunos. Não pode também impor uma leitura para o aluno que seja uma leitura escolhida pelo professor. Tem que ser uma leitura escolhida pelo grupo. Então, como criar um clube de leitura, né? Quais passos eu devo seguir para criar um clube de leitura? Primeiro é criar um grupo, ver quem são os alunos interessados, dividir esses alunos conforme os interesses deles. Então, vamos supor que você tem ali alguns alunos do ensino médio que estão super interessados em leituras para o vestibular. Então, você cria com eles um clube de leitura sobre leitura para vestibular. Você tem ali um outro grupo que, de repente, gosta de contos de mistério. Então, você cria um clube de leitura de contos de mistério. Esses clubes, eles devem ter um número limitado de participantes para que você possa fazer uma mediação de qualidade. Então, o ideal é que cada grupo, cada clube de leitura tenha entre 5 e 20 pessoas, porque a troca de ideias com menos pessoas, ela consegue ser feita com mais qualidade. Então, vocês vão escolher a plataforma para a criação desse clube. Vocês vão discutir a leitura através do WhatsApp, através do Facebook, o Teams, o Zoom. O legal mesmo é fazer uma reunião online, uma reunião de vídeo. Alexandra, acho que sem querer você parou de compartilhar a tela, vai ter que pôr para compartilhar novamente. É estranho, né? Peraí. Vou abrir. Estranho. Quando você abrir, provavelmente ele vai continuar de onde parou. Peraí. Voltou, Thaís? Prazer. Sim, só o áudio por enquanto. Como seria discutido em um clube de leitura presencial. Agora acho que foi. Então, uma vez que você escolha a plataforma, você vai separar os grupos conforme os interesses de cada um. E aí vocês vão escolher que livro, que conto, enfim, o texto que vai ser lido e qual é o prazo para essa leitura. Então, você pode colocar ali uma semana, 15 dias de prazo para leitura e, finalizado esse prazo, você marca a reunião com o grupo. Então, todos do grupo devem estar cientes que naquele dia, naquele horário, vocês vão se encontrar para falar sobre aquilo que foi lido. Mais uma vez, falar de uma forma prazerosa, sem fugir do interesse inicial do clube. E você, como professor da sala de leitura, ele vai ser o mediador dessas discussões do clube.
Então, como os encontros serão online, a mediação ela vai ser realizada conforme a plataforma escolhida. Se for por uma chamada de vídeo, então você controla quem vai falar, a vez de cada um falar. Se for por WhatsApp ou por um grupo do Facebook, é importante que você esteja atento a todas as mensagens que são enviadas, para que nada se perca ali no meio, para que haja um respeito entre os alunos, respeito de opiniões. Você também tem que lançar algumas perguntas a respeito de trechos do livro, do que foi lido, fazer ligações externas, né, falar sobre outros livros que tenham o mesmo assunto, trazer links com assuntos da atualidade, com o cinema, com outras formas de arte, enfim, interagir com as respostas do grupo e trazer também informações que muitas vezes eles não prestaram atenção. Então, você, como mediador, traz essas informações. E é importante, né, que não fuja, né, como eu já disse, do tema proposto. Então, se o tema proposto é a leitura para o vestibular, de repente alguém começa a falar uma coisa que não tem nada a ver com aquele assunto, que é o assunto do clube do livro. Então, é importante também trazer e falar, olha, aqui o assunto é tal, a gente tem que falar sobre esse tema. Importante também que o professor, que é o mediador ali naquele momento, saiba escutar o que os alunos tenham a dizer, saiba respeitar a opinião dos mesmos, não imponha a sua interpretação pessoal, porque nós, às vezes, como professores, a gente tende a colocar a nossa interpretação pessoal como a correta e não se atentar ao que os alunos têm a dizer, e esse não é o foco do clube. O foco do clube é justamente que eles desenvolvam a interpretação deles. E como mediador, você, claro, vai zelar, vai respeitar a opinião deles e tem que fazer com que eles também tenham esse respeito e essa cordialidade entre eles. A terceira ideia é a ficha de leitura. A ficha de leitura, na verdade, é uma forma do aluno se organizar, é uma forma dele saber o que ele está lendo, ter um controle, digamos assim, do que ele leu durante o ano, do que ele achou das suas leituras, quais os livros ele mais gostou. E a ficha de leitura, por ser muito simples, ela pode ser feita com qualquer ano escolar. Então, o que é essencial ter numa ficha de leitura? Os dados essenciais da obra, como o autor, o título, para que você saiba de que livro você está falando. Em alguns casos, você pode também colocar a editora, o ano de publicação, o número de páginas, enfim, as informações que você considerar mais adequadas ali para a sua ficha. Fazer um resumo da obra ou colocar sobre o assunto principal da obra, destacar uma frase, uma passagem que você gostou muito ou por que você gostou desse livro, por que ele marcou ali, por que você quis ler este livro, se foi uma indicação de alguém, enfim, colocar algo que seja bastante pessoal. Aí eu apresento alguns modelinhos de ficha. Então, aqui, a princípio, a gente tem uma ficha que é, digamos, bastante completa, tem o título, o que aprende com o Hamlet, os autores, editor, o ano de publicação, o número de páginas, tem um pequeno resumo um pequeno resumo da obra, e tem ali algumas frases que foram destacadas, algumas frases que o leitor achou interessante desse livro. O nosso segundo modelo de ficha, ele tem ali também as informações básicas, o título, o autor, ele tem até a foto da capa do livro, tem também o resumo, tem uma frase ali de destaque e tem uma pergunta: por que esse livro foi importante para mim? E aí a pessoa fala o porquê esse livro marcou a vida dela, por que esse livro foi importante, por que ela gostou desse livro. E o terceiro exemplo é um registro de leitura do ano. Então, todos os livros que foram lidos no ano, eles estão lá registrados nessa ficha de leitura. Reparem que nessa ficha a gente coloca, inclusive, a data de finalização da leitura.
E ela é uma fichinha bem simples, tem o título, o autor, a editora e um pequeno resumo da obra. Essas fichas de leituras, elas podem ser adaptadas, cada aluno pode criar a sua, do seu jeito, com a sua personalidade, enfim, com a sua interpretação pessoal. O que é importante? Que tem os dados essenciais, que é o título e o autor do livro. O restante da ficha pode ser criado conforme as ideias que forem surgindo aí. Então, cada aluno pode criar a sua, ou o professor da sala de leitura pode criar um modelo a ser seguido pelos alunos, e também pode ser adequado esse modelo às diferentes faixas etárias, às diferentes anos escolares. O que você pode fazer com essa ficha de leitura? Você pode criar um mural virtual. Então, você pode fazer esse mural virtual usando o Blogger, o Instagram, o Facebook. E aí eu deixo alguns exemplos. Então, por exemplo, na foto, você tem um print de uma conta no Instagram que fala sobre livros e literatura. E aí ela coloca a capa do livro na foto e na legenda dessa foto coloca as informações sobre o livro, um pequeno resumo e também a opinião pessoal da leitora. Aí eu tenho mais 3 exemplos de murais virtuais de leitura. Então, a gente tem um exemplo no Facebook, que também tem a fotinho do livro e um pequeno resumo. A gente tem uma foto aí de um blog, que também tem a foto do livro e um pequeno resumo sobre o livro, uma resenha do livro. Temos aí mais um exemplo de conta no Instagram, que tem a foto do livro, tem até uma frase do livro e uma pequena resenha do livro na legenda. Então, são formas de mostrar a leitura aí, e que o professor da sala de leitura pode organizar, combinando com os alunos fazem a ficha, mandam para o professor e o professor coloca em um desses canais, ou os próprios alunos, cada aluno cria o seu canal para divulgar suas leituras e manda o link para o professor da sala de leitura para que ele possa divulgar para o restante dos alunos. Enfim, aí é uma coisa que você tem que combinar com seus alunos, ver qual ideia eles acham mais legal. E para os anos iniciais, como é que fica a leitura? Bom, a leitura compartilhada ela pode ser feita durante as aulas virtuais, por exemplo, com textos, claro, discussões adaptadas à idade dos alunos. A professora da sala pode convidar a professora da sala de leitura para fazer essa leitura compartilhada. A ficha de leitura também pode ser feita nos anos iniciais, e aí você adapta a realidade dos alunos, a idade dos alunos. Então, para os menorzinhos, você pode, por exemplo, em vez de um resumo, pedir para que eles façam um desenho da história, um desenho com a parte que eles mais gostaram da história. Para quem já está começando a fazer textos, né, produção textual, você pode pedir para que eles recontem a história, né, no lugar do resumo. Você pode pedir esse reconto, você pode pedir algumas informações sobre os personagens, enfim, aquilo que for adequado à faixa etária. É importante, gente, disponibilizar os livros ou os contos, enfim, o texto que for lido em formato digital para os alunos, porque a gente sabe que nem todos têm uma biblioteca dentro de casa, e com as bibliotecas e as salas de leitura fechadas, a gente precisa disponibilizar a leitura para esses alunos. Então, muitas vezes a gente vai ter que apelar aí para textos mais curtos, textos que existam em formato PDF, que possam ser disponibilizados para os nossos alunos, para que a gente consiga realmente promover a leitura. Tá? E o mural com as fichinhas, né, como eu disse, pode ser feito pela professora da sala de leitura. Ela pode criar um modelinho de ficha, um modelinho padrão, e aí os alunos leem, preenchem as fichinhas, mandam a foto das suas fichinhas para ela, e ela cria um mural virtual com as fichas desses alunos.
Eu deixei para vocês alguns links que têm informações sobre literatura infantil. Tem também, por exemplo, na Companhia das Letras, Sala do Professor, dicas para todos os anos escolares. A série Práticas de Leitura na Escola da Companhia das Letras também é interessante para todos os anos escolares. E nos sites das editoras, né, a Companhia das Letras, a Melhoramentos, a Editora Ática, enfim, de várias editoras, você vai ter ali campos específicos para o trabalho do professor que podem ajudar bastante nesse período, com ideias de como incentivar a leitura, de trabalhos que podem ser feitos, enfim, basta dar uma pesquisadinha lá, mas todos esses sites têm informações muito interessantes. É isso, gente. Eu fico por aqui. Eu espero ter ajudado vocês com essas dicas de como trabalhar durante o distanciamento social, de como trabalhar a leitura durante o distanciamento social. Ressalto que a leitura ela deve ser sempre incentivada, sempre trabalhada e sempre de uma forma lúdica, divertida, mostrando que a leitura é uma coisa muito boa e muito gostosa de se fazer, para que a gente não distancie os alunos, fazendo com que isso seja mais uma coisa obrigatória na vida deles, que vai acabar se tornando, para esses jovens, para essas crianças que estão em formação, a leitura não pode ser visto como algo chato, algo enfadonho. Então, é preciso, sim, que a gente traga eles para o universo da leitura de uma forma bastante tranquila e prazerosa. E a sala de leitura ela deve ter justamente essa função, trazer a leitura não como algo obrigatório, chato, que vai valer nota, mas sim como algo divertido, lúdico, que vai trazer diversão. Então é isso, boas leituras, se cuidem e fiquem em casa. Sarita, muito obrigada. E, assim, o que está acontecendo? Está tendo um movimento muito grande, né, nas escolas, de coordenadores, muitos estão aderindo a esse projeto de criar mesmo essa sala de leitura no YouTube, no WhatsApp, um movimento muito legal, porque, assim, a leitura é um prazer, né? É um prazer. Nossa, acho que eu tenho que tirar o WhatsApp daqui, senão não para de chegar mensagem. Não, acho que alguém abriu a câmera, né? E aí é o prazer da leitura. Então, muitas escolas, como eu te falei, como eu estava comentando, elas estão criando esses blogs. E aí, como que a gente vai ficar na educação especial? Nós vamos participar junto com as escolas. Vai depender, professora, de você e do seu aluno. Sabemos muito bem que tem alunos que corresponde, que é participativo, que ele dá para participar numa boa família. Então, ótimo, a gente vai participar sim com as nossas escolas, ou então criando os nossos próprios projetos, ou junto com o projeto da escola, vai ficar livre. Agora, tem crianças que, às vezes, o professor não conhece há muito tempo, ou então ela não tem condições, ela não tem uma boa oralidade, ela não compreende. Então, quem conseguir participar, ótimo, desenvolver o projeto. Quem não conseguir também, tudo bem, né? Nós estamos falando de crianças com necessidades especiais, então nem todos vão conseguir participar. Agora, hoje, trazendo aqui para o nosso mundo, vou falar um pouquinho do autismo. E aí, a criança autista? A gente pode ler para elas, não pode? Elas vão entender, não vão? Então, eu vou compartilhar minha tela e hoje o foco vai ser um pouquinho nas crianças autistas. Espera só um pouquinho que vamos lá de novo compartilhar a tela. Peraí. De novo, aqui. E agora? Ficou... já sei, ficou lá na onde estava antes. Vamos voltar para cá. Gente, eu vou fechar só o meu WhatsApp aqui, porque fica chegando mensagem a todo instante. Sair, e aí não tem condições.
Tá. Ok. Pronto. Bom, hoje vamos lá, né? Ó, diretoria de ensino, Alexandra, TPC Leitura e Autismo. Fiz uma parceria com o professor Diego Oliveira, que deve estar aí também na sala. Muito obrigada, viu, professor? Porque, assim, como eu mesmo comentei, não sou especialista em TEA, já fiz alguns cursos, mas nunca trabalhei diretamente com o aluno TEA. Tenho, sim, a teoria. Então, por isso, procurei o professor Diego para que ele pudesse me passar um pouco mais da experiência de sala de aula. Então, como preparar crianças com autismos para ler e escrever? Aí vem uma outra questão, ler e escrever. A leitura, a criança, antes do mundo da escrita, ele faz a leitura de mundo, ele vai falar de mundo, a respeito de você ver um cartaz, ver um livro. Então, ela faz uma leitura de mundo primeiro, antes da escrita. Praticamente, eu estou fazendo um paralelo entre leitura e escrita, porque um anda ao lado do outro, né? Então, vamos, peraí, só um minutinho. Vou pegar aqui, só um minuto. Então, o foco nesse ATPC, como eu estava falando, são as crianças com autismo, né? Pois os mesmos... desculpa. Trabalhando na sala de cursos, ou mesmo quando, vamos supor, nós professores, eu sou professora de DI, eu sou professora de DA. Gente, não adianta você dizer que você não vai trabalhar com autista. Porque, geralmente, todas essas crianças vêm com um laudo com várias deficiências. Ela pode ser síndrome de Down, porém autista. Ela pode ser cega, porém autista. Então, o autismo, ele está muito presente em todas as áreas. Então, não tem mais como dizer, não. Eu sou DI e não atendo, não. Os laudos, eles vêm com muitos CIDs. E mesmo o foco sendo leitura, a alfabetização, se você levar de uma forma prazerosa, leve, gostosa para essa criança, como é a nossa proposta, ela vai automaticamente remeter a alfabetização, a escrita. E a leitura é algo muito prazeroso e desenvolve diversas competências. Por exemplo, a atenção, a concentração, percepção visual, a localização de tempo e espaço e várias outras, né? E mesmo que o aluno autista, naquele momento, ele parece que não esteja prestando atenção, ele está internalizando tudo aquilo que a gente está lendo para ele. E pode ter certeza, em algum momento na vida dele, ele vai usar essa leitura que você fez para ele. Agora, eu vou falar um pouco da metodologia fônica. O que seria essa metodologia fônica? Este método consiste em focar no som das letras, pois, desta forma, o cérebro compreende melhor. E como funciona essa metodologia fônica? A metodologia fônica, ela tem se mostrado eficaz com as crianças autistas. No primeiro momento, né, nós vamos apresentar as vogais, o A, o E, I, O, U, dando ênfase ao som das letras. A, E, foco no som. Em relação às consoantes, o trabalho, né, se torna um pouquinho mais complexo. E podemos auxiliar o aluno pegando, por exemplo, né, um exemplo. A gente pega um aluno e você vai ensinar a letra F.
Então, você coloca a língua entre os dentes e dá ênfase, F. Você pode auxiliar esse aluno pegando a mãozinha da criança, pegando a mão do aluno, no caso, se ele não estiver falando, para você oralizá-lo, colocá-lo sobre a sua garganta e repetir a letra F. O foco é sempre no som. E agora, quais as formas para estimular a alfabetização, a leitura dessas crianças? Sempre utilizando o visual. Por exemplo, quando a gente mostra este livro, ó, ele é colorido, ele é cheio de formas. Então, a primeira leitura, como eu falei anteriormente, ela é visual. E aí, o professor pode mostrar, falando de uma criança autista, como nós falamos anteriormente, se você oferecer muito estímulo visual, ela vai se desequilibrar. Ela não vai compreender o que você quer apresentar para ela naquele momento. Então, o que a gente pode fazer? Como que eu vou ler? Eu vou dar um exemplo do livro dos 3 porquinhos. Como que eu vou ler os 3 porquinhos para esta criança? Antes de apresentar o todo no livro, eu posso recortar, apresentar individualmente cada personagem. Olha, esse é o personagem, esse é o primeiro porquinho, o segundo porquinho, o terceiro, o lobo mau. Eu apresento personagem por personagem, digo que um é muito esforçado, gosta de trabalhar, o outro é mais preguiçoso, as características desse personagem, para quê? Para que ele entenda muito bem qual é a sequência de cada personagem, qual é a função de cada personagem. Depois desse momento que você apresentou um por um, individual, quem são os personagens, aí, ok, a gente vai para o livro, a gente vai pegar o livro e vai começar a fazer a leitura do livro. Então, era uma vez os 3 porquinhos, porque aí ele já sabe que são 3 porquinhos com características diferentes, aí você continua a leitura do livro. E no caso, como eu estava comentando, do método fônico, você sempre utilizar a entonação de voz das palavras de uma forma mais devagar, para que ele possa compreender o som das letras, de cada letra, porque aí, com essa percepção, ele vai começar a unir as letras, as formas, as sílabas. A importância de uma equipe voltada para o desenvolvimento dessas crianças autistas. Então, fundamental, lógico, que, se possível, uma equipe multidisciplinar, com vários profissionais, fonoaudiólogo, neuropsicólogos, só que, assim, infelizmente, nós sabemos que a realidade de muitas crianças não é essa com uma equipe multidisciplinar. Então, precisamos nos colocar sempre no lugar dessas mães, do outro, e às vezes a criança só tem a gente, né? Só tem o professor de sala de recurso. Então, procurar fazer o nosso trabalho com excelência, de uma forma prazerosa, por isso que a gente está falando da leitura, porque é uma forma de você ganhar a criança. Um autista é uma criança, não adianta, quando chegou na sala de aula, você já apresentar papel, caneta e o livro, nosso Deus, ela não vai entender nada, é no tempo dela, você tem que ganhar a criança primeiro, por isso, de repente, com uma boa leitura, apresentação dos personagens, com uma entonação de voz, ela vai se acalmando e vai começar a prestar atenção no que você está falando, ou mesmo que ela não fixe o olhar em você, porque é muito difícil uma criança autista fixar o olhar em você, mesmo que ela esteja olhando para outro lado, para outra coisa, você continua fazendo a sua leitura, e a melhor forma de ganhar uma criança autista é dessa forma, é com a leitura. E a ciência? O que diz a respeito desse método de alfabetização, desse método fônico, como eu falei, que tem sido muito pesquisado, muito estudado,
nesse momento de alfabetização para as crianças. Então, né, um dos pesquisadores, destaca-se o Dr. Fernando Capovilla. Ele é pesquisador da USP, confirma que essa metodologia fônica é ideal, porque ela mapeia a fala. Então, não, está baseado, existem outras pesquisas. Então, essa metodologia fônica, ela tem sido algo muito falado e muito utilizado na alfabetização das crianças com TEA. E, afinal, o que é essa metodologia fônica? Olha, tudo isso significa que os pequenos, quando são devidamente alfabetizados, eles trabalham a sonorização das letras. Eis o motivo de que a metodologia receber esse nome. Ela parte da ideia que o som é muito melhor para ser assimilado pelo nosso cérebro. E ainda vale a pena, né, a gente salientar que esse método, quanto mais respeita o desenvolvimento cerebral dos pequenos, a gente tem que respeitar cada um no seu processo de alfabetização. Referências, né? A gente falou muito da revista dos métodos de alfabetização para crianças autistas, da Neurosaber. Agora, eu vou fazer uma sugestão de pesquisa. Não é obrigatório, não é para entregar, não vale nota, tá, gente? Não vou dar nota, fica tranquila. É porque, assim, nós, todos os professores, principalmente de uma sala de recursos, a gente tem que conhecer diversos métodos. A leitura é um prazer que vai levar até a alfabetização. Temos obrigação de alfabetização? Não. Sala de recurso não tem obrigação de alfabetização. Até falamos isso a semana passada, trouxe a legislação, né, que está na 68, que não temos essa obrigação. Porém, nós oferecemos recursos para isso, vamos dizer assim. Então, nada mais justo do que a gente conhecer os métodos. Métodos, professora, mas eu sou pedagogo. Nossa, método é algo tradicional. Sim, a metodologia, ela vem do tradicionalismo. Só que, assim, eu acredito que a gente tem que conhecer primeiro, antes de qualquer coisa, antes de criticar e antes de poder saber o que é, como é. Então, eu deixei como uma sugestão de pesquisa. Por exemplo, nós temos os métodos sintéticos e os métodos analíticos. Nos métodos sintéticos, temos o alfabético, aonde o professor apresenta o A, B, C, silábico, que é o babebi bobu, tatete totu, o fônico, que é o som das letras. Nos métodos analíticos, a palavração. A gente apresenta a palavra inteira para a criança. Sentenciação, a frase inteira, global, um texto inteiro. Como, por exemplo, uma parlenda. Quando a gente apresenta uma parlenda inteira para a criança, ela vai memorizando palavra por palavra. Esse é o método global. E o método fonovisio-articulatório. Carinhosamente, né, apelidado como o método da boquinha. Tem uma pesquisa no YouTube, muito legal, que é de uma outra professora, e ela fala sobre essa metodologia de uma forma muito legal. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Voltando. Aqui. Então, como a gente estava, né, dizendo, leitura e escrita é um paralelo, né? São coisas que andam uma ao lado da outra. Por isso que eu falei, primeiro a criança aprende a ler, depois a criança passa a escrever. Então, a gente tem que fazer isso da melhor forma, de uma maneira prazerosa. E aí, esses métodos, eu também sou pedagoga, entendeu? Não estou defendendo nenhum deles. Só que, assim, nós, professores, principalmente de sala de recursos, temos que conhecer toda uma metodologia, um estudo que foi feito para poder descobrir o que vai ser melhor para cada aluno. Porque cada um tem a sua especificidade.
Não tem como generalizar. A mesma coisa como eu estava falando do autista. O autista, ele tem algumas particularidades. Existe aqueles autistas com altas habilidades que eles focam em determinada coisa. Vamos supor, dinossauro, trem, ônibus. Então, tem aquele menino que foca no dinossauro, ele conhece todos os dinossauros brasileiros, dinossauros do mundo, o que comem, como se alimenta, como vivem. Ele tem o foco ali em dinossauros. Outros, como eu falei, em trem, em ônibus, cada um faz um paralelo com o seu universo. Então, ótimo, vamos partir daí. Se ele gosta de dinossauro, você vai partir da onde ele traz prazer, da onde ele gosta. Então, eu vou procurar um livro de dinossauro, eu vou fazer uma leitura sobre dinossauro, e aí eu vou trazer umas palavras. Tá vendo como uma coisa está ligada à outra e vem naturalmente. Não é algo forçado, porque se a criança autista, ela gosta de dinossauro, e você vai falar das fases da Lua, ela não vai prestar atenção em nada, realmente. Nem na leitura, nem nas palavras, em nada. Então, é partir do mundo dela. As crianças autistas, mais do que as outras deficiências, elas são muito complicadas, muito metódicas. A gente tem que saber chegar até elas. Nós temos que ter todo um trabalho. E aí, que nem alguém já me questionou, tudo bem, professora, agora eles tinham uma rotina, o autista, ele é muito ligado a rotinas. Então, ele tinha uma rotina, ele ia para a escola, ele acordava cedo, ia para a escola, voltava da escola, fazia um determinado tratamento. Agora, ele está em casa já faz 3 meses, e ainda vai ficar mais um tempo. Como vai ser pós-pandemia? Não sei. Ninguém tem essa resposta. Estou dizendo de uma criança autista. Bom, no geral, ninguém tem essa resposta. Mas para o autista, ele fugiu da rotina, ele está na casa dele, a mãe dele conseguiu dar limites? Como que está lá dentro da casa dele? Tem mãe, sim, que eu tenho certeza que colocou limites, colocou rotina. Tem outras que não, que ele faz o que quer. E aí, quando voltar para a escola, de repente, zeramos, vamos começar tudo de novo. Ok, vamos começar tudo de novo. Até ele se organizar, voltar para uma rotina, poder ver do princípio que parou, para poder avançar. Então, é algo que eu falei, nem eu, nem ninguém vai ter uma resposta pronta. Mas o estímulo é outra coisa. Como a gente estava falando de clube de leitura, que a Sarita, fez essa proposta, então, eu tenho um aluno que gosta muito, quando eu estava dando um exemplo, de dinossauro. Ok, disponibiliza, fala com ele sobre um determinado livro de dinossauro, e aí ele, dependendo, lógico, de todas as crianças, de todas as suas especificidades, mas vamos gravar um videozinho no WhatsApp desse aluno, falando, explicando sobre o dinossauro, ou qualquer outro tema. Então, são recursos que a gente pode trabalhar junto, respeitando as especificidades de cada aluno, e, lógico, também a condição, porque eu também sei que tem crianças que moram longe, não tem internet, existe N fatores. Mas a gente tem que ter esses recursos. Nós precisamos aprender tudo o possível para ajudá-los. Quando eu falei de algumas metodologias, por que eu deixei como sugestão de pesquisa? Porque uma hora essa criança vai voltar. E quando essa criança voltar para você, você tem... Bom, olha, existe esse método, aquele método, existe esse pesquisador, aquele pesquisador. Então, eu vou receber o meu aluno e aí eu vou ver que método, que forma eu consigo atingir. Então, precisamos estar preparados com conteúdo para quando esse aluno voltar, a gente fazer o melhor por ele. E agora, vou abrir o chat. Muito obrigada, Sarita. A Sarita tinha me procurado, dito que tinha uma dúvida como a gente fazer leitura com autista.
E eu acho que foi esse o primeiro passo. Espero ter contribuído. Vamos abrir o chat, Thaís, por favor? Tem alguma pergunta? Parabéns, boa tarde, parabéns, lindas. Volta, muito Parabéns obrigada. aí pelo trabalho, viu? Parabéns, Imagina. tá bom demais. Obrigada. Alexandra, por enquanto, sobre o tema ainda não. Mas uma professora falou sobre o relatório que era para ser enviado até o dia 7. Ela falou que não recebeu o arquivo completo. Ela escreveu assim: o relatório que era para ser enviado até dia 7 não foi enviado o arquivo completo para o e-mail dos professores. Tá. Bom, todos os que me procuraram, eu reenviei, mandei no grupo diversas vezes, não está mais comigo, os relatórios eu já enviei para a supervisão, que no caso é a Miriam, sugestão, já começa a anotar, ó, hoje é só dia 9, no final do mês, vou pedir novamente o relatório diário do que está sendo feito. Precisa fazer um relato enorme? Não, um breve relato. Por exemplo, estamos falando de leitura, semana passada, essa semana, você está trabalhando leitura com o seu aluno, então escreve lá. Giovana, leitura sobre o livro Felpo Filfa. Sei lá, fez um desenho, uma interpretação, pequenos relatos do que foi trabalhado durante a semana. Essa semana, nós vimos, né, Thaís, você também viu uma correria na sede em relação ao que como está sendo feito, se os professores estão fazendo, se estão atingindo as crianças, que crianças estão participando, não estão participando. Eu falei, ok, nós, da educação especial, estamos tranquilos, porque desde o mês passado já sabemos quais crianças foram atendidas, quais as crianças que não foram atendidas, já estamos na busca ativa, não vamos começar, já estamos na busca ativa dessas crianças. Então, como eu comentei, foi cobrado, primeiro a gente começou na diretoria, fizemos o relatório agora, já mandei para a Miriam, que foi mandado para a sede, e não ficou só na educação especial. Hoje, todos os professores nas escolas, de todas as áreas, precisam responder como está o acompanhamento com seus alunos. É por WhatsApp, é por isso, por aquilo? Coisa que a gente já vem desenvolvendo. Não precisei correr atrás de nada. E é o que eu estou falando, conselho de novo. É como se fosse um diário. Aí você vai dizer, por exemplo, eu tenho vários intérpretes de Libras. Professores intérpretes de Libras não faz diário. Ok, mas muitos fizeram um trabalho perfeito. No dia tal, a professora fiz a intermediação no Centro de Libras, sobre o assunto tal, em História foi o assunto tal, fiz a interpretação. É isso, são pequenos relatos do que foi feito durante o mês. Vai seguir o mesmo modelo, não vamos mudar para não dar confusão. Então, dia a dia, o que foi feito. Se eu tenho aula de segunda a sexta, eu preencho de segunda a sexta. Eu só tenho aula de terça e quinta. Só de terça e quinta. Aqueles alunos que estão sendo atendidos, ok, ótimo, está sendo atendido. Não está sendo atendido, a gente continua buscando, a gente continua tentando, né? E é isso, eu espero, o relatório, bem lembrado, Thaís, não tem como questionar que não recebeu, porque está no site da diretoria desde o começo, foi feita uma rede, então bastava entrar no site da diretoria e seguir a rede, está na rede. Então, se não foi feito, me desculpa, mas vai ser cobrado através, né, do diretor, do coordenador, mas eu esperei uma semana, não está mais comigo. Obrigada. Por enquanto, não temos ainda outra pergunta relacionada à leitura. A Sarita colocou agora aqui. Como manter o foco da criança no momento da leitura? Ótimo. Olha, eu, professora, tanto de educação infantil, né, nos anos que a gente vem chamando a atenção. E aí, eu acho que as crianças mais difíceis era quando eu trabalhava na educação infantil, os pequenininhos. Eu fazia leitura para criança de 2 anos, 3 anos. Criança, como eu estou falando, vamos supor, se a gente tiver o foco no autista, às vezes você está conversando com ele, fazendo a leitura, e ele está
olhando para cima. E você está lendo e mostrando, ele está olhando para cima. Você pode até mostrar o livro. Ó, tá aqui, ó. Mas ele não está prestando atenção. Mas pode ter certeza que o autista, ele está internalizando. Então, a melhor forma que eu encontrei é realmente o próprio livro. É você focar no próprio livro e mostrar, olha a figura, tá aqui, olha que legal, o que ele fez, o que ele não fez. Como mesmo a Sarita falou no vídeo que ela mandou, do professor, ele está triste? Mas por que ele está triste? Onde ele está triste? Então, vamos buscar. E a linguagem, como a gente falou em TPC anterior, ela também precisa estar adequada ao seu aluno. Porque é o que eu estou falando? Se é uma criança pequena, olha que lindo, que bonitinho, tá aqui o nananã. Você pode até usar uma língua. Quando você está falando de um adolescente lá do ensino médio, se você começar a infantilizar a sua fala, ele vai rir da sua cara. Isso dentro da deficiência e dentro dos ditos normais. Se você começar, ele vai rir da sua cara, ele vai, nossa, ele vai acabar com a sua vida. Então, você também saber a postura e com quem você está falando. Se é uma criança maior, como eu falei, um adolescente, por exemplo, eu atendi adolescente no 3º ano do ensino médio. Ele era DI. Está lá hoje com a outra professora Vanessa, se eu não me engano. Se você começar a falar dessa forma, o Bruno, meu Deus do céu, ele surta, ele não vai te dar atenção. Então, eu acho que entonação de voz, o próprio livro, eu chamo muito a atenção para o próprio livro, e esse envolvimento, por isso que você, professor, tem que ler o livro anteriormente, ter propriedade do livro, porque quando você está de frente com o seu aluno, se você for ler o livro junto com o aluno, não vai rolar. Não vai ser legal. Você tem que fazer a leitura antes, porque quando você apresenta para o aluno, se ele fizer alguma pergunta, você sabe onde mostrar, você sabe aonde está, para você também não ser pego sem saber o que está fazendo, sem saber do que está falando. Então, olha, ele está triste por isso, por aquilo. Mostrar no livro onde que está. Entonação de voz, eu acho que é o ponto principal aí. Eu posso fazer um comentário? Claro. Eu, além do meu trabalho como PCNP, eu auxilio uma criança que está dentro do espectro TEA. Eu já contei isso numa outra reunião. Ele é uma criança bem acompanhada por várias terapias. E criança não, né? Eu falo criança, ele fica bravo comigo. Ele fala, eu sou um rapaz. Ele está no ensino médio e ele tinha que ler A Hora da Estrela. Então, eu sou professora de língua portuguesa, já dominava, mesmo assim, reli o livro e trabalhei com ele. E uma coisa que cabe aí, né, para manter o foco, o que acontece? Muitas vezes, pela experiência que eu tenho com essa pessoa, claro que cada caso é um caso, né? E os professores aí estão acostumados, inclusive, a trabalhar de uma maneira bem individualizada. Mas no caso dele, o que eu percebia? Nós lemos, durante alguns dias, nós selecionávamos os trechos, líamos, conversávamos, ele fazia registros, ele é uma criança que escreve. E o que eu percebia, tem momentos da leitura que eu estava, um exemplo, no 3º parágrafo ele falava assim, peraí, tá, aqui no 1º parágrafo, por que ela foi tratada assim? Porque é uma história bem triste, a da Hora da Estrela é uma leitura pesada, né, acho que todos devem aí conhecer, e ele me questionava, por que ela foi tratada assim? Por que ela teve que nascer para sofrer? Então, não adiantava para o autista eu avançar com a leitura porque ele estava pensando ali no porquê daquele momento. Então, eu tinha que parar, conversávamos sobre aquilo até que ele resolvesse aquela questão, como você disse, internalizasse, e aí ele falava para mim, tá bom, agora vamos prosseguir. E eu tinha que retomar lá no ponto que ele parou, porque ele parou ali. E isso aconteceu durante várias vezes, não só com leitura, em outros momentos também.
E uma outra característica é assim, as figuras de linguagem, elas são muito comuns dentro dos livros. O uso de metáfora como, ele era uma fera, ela era uma flor. Muitas vezes, para quem está dentro do espectro, compreender essa abstração, essa relação entre o significado real de uma palavra e o significado metafórico, também é algo que tem que ser observado pelo professor que vai trabalhar a leitura. Com o tempo, já tem 3 anos que eu acompanho essa pessoa, com aulas particulares. E com o tempo, eu já fui percebendo, então, eu já automatizei isso. Eu leio, eu falo, essa palavra ele vai me perguntar, esse termo eu tenho que comentar, e fui me organizando nesse sentido. Então, acho que são dicas legais também. Claro que quem trabalha com TEA conhece, né? É que tem crianças que são multi, né? Tem professor que está atendendo com uma característica e a criança é multi. Temos mais uma pergunta, Alexandra. A professora Patrícia, ela pergunta assim, seria viável usar livros somente com imagem para o aluno tentar desenvolver a história? Está mudo. Não te ouço. Desculpa, não entendi. Seria viável? Seria viável usar livros somente com imagem para o aluno tentar desenvolver a história? Não, porque assim, até falando nesse momento de pandemia, tem crianças que podem até ter o livro físico em casa. Tem outros casos, como, né, a Sarita mesmo falou, né, no projeto dela, vamos ter que usar tirinhas de livro, textos online, não tem como, né? E aí, somente com imagens. Ah, tá. Espera Como aí, aqueles da Eva Furnari, da bruxinha, que tem as sequências de imagem, né? Sequência. Então, a criança pode desenvolver a fala. Eu não sei como é o comprometimento. Como eu falei, autista é muito complicado. Tem aqueles que são oralizados e tem os que não são oralizados. Os que não são. Aí existe um outro questionamento aí, que às vezes os professores podem me ajudar, em relação àquele trabalho de plaquinhas, que a gente coloca beber água, ir ao banheiro. Tem pessoas tem professores e teóricos que são a favor, porque é uma forma de comunicação, e tem outros que não. A criança tem que estimular a fala. Então, é aquela mesma, como a gente estava falando lá da deficiência auditiva, fica tem 2 paralelos? Tem 2 paralelos. Tem professor que é a favor e tem professor que não é a favor. Então, de repente, só a imagem, legal, vamos tentar desenvolver a fala dessa criança. Tem outras crianças que já não, precisamos precisamos realmente da imagem, porque ela não fala. Vai desenvolver a oralidade? Sim, mas no tempo dela. Então, vamos usar a imagem para tentar que ela comece a usar a oralidade. Ou não, simplesmente aponte. É tudo muito específico, né? Não tem como generalizar. Muito particular, né? Muito particular. Eu penso que, dependendo da criança, é interessante trabalhar com sequência de imagens. Tem criança, dependendo aí das características, que ela consegue até organizar a sequência, que é uma atividade bastante comum na educação infantil e ensino fundamental 1, no regular mesmo, é muito comum a sequência de 4, 5 estágios embaralhados, você conta a história oralmente e a criança organiza, né? Sim. Temos alguns joguinhos, né? Tem salas de recurso que tem aqueles jogos do que aconteceu primeiro, depois, vamos questionar o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. Eu tinha um jogo lá na outra sala que tinha uma sementinha, depois a plantinha e depois a fruta. E aí, sequência didática, o que vai fazer? Sequência lógica, o que vem primeiro? A semente, a fruta? E aí você vai tirando da criança o que é melhor, o que acontece, o como acontece, no caso de oralizadas. As que não estão oralizadas, a gente tem
ter esse cuidado. E o que eu falei, e eu concordo, Thaís, plenamente, porque eu falei, hoje, a estatística, eu estava olhando, ela está muito grande para crianças nascidas com autismo. A maioria é menino, a grande minoria são as meninas, mas e laudos também são complicados, porque às vezes a gente está dentro de uma escola, a gente vê que aquela criança nitidamente é autista, porém, eu sou professora, eu não posso dar laudos. Então, essa mãe precisa, primeiro de tudo, aceitar para ela buscar um médico, para ela trazer o laudo para a escola, para ser inserido. É todo aquele processo, toda aquela discussão, como já tivemos até anteriormente, de esse período de luto da mãe, de não aceitar ter uma criança com deficiência. Então, é toda uma aceitação, né? Espera aí, só um minutinho. Voltando a falar desse trabalho com imagens, existe também uma atividade, só que eu acho que seria mais adequada no presencial, mas acho que dicas nunca são demais, que é muito legal. Eu tenho, inclusive, o arquivo, depois eu te mando, que ele tem as sequências da história. Então, ele tem fichas que você imprime em papel azul, que são o lugar. Aí você imprime fichas em papel rosa, que são os personagens. Depois você imprime fichas, sei lá, em outra cor de papel, que vai ser um outro personagem. E a criança, ela tem que escolher um papel de cada cor. Então, ela vai pegar os elementos da narrativa, personagem, lugar, o tempo, e ela cria a história. E essa criação pode ser oral, pode ser escrita, depende aí das características. É bacana também. Ó, você está devendo um texto dos 3 porquinhos que alguém já me cobrou lá no grupo. Verdade! Eu vou mandar hoje para você. Quando acabar a TPC, eu vou procurar. Gente, eu tenho mais de 10 mil arquivos de texto. Mas eu vou procurar, eu vou encontrar. Ele é muito legal, vocês vão se apaixonar. Então, essa atividade que você fez a sugestão, fantástica, porque ela já está pronta, né? Como eu fiz a sugestão quando a gente estava falando dos autistas, de recortar o personagem, apresentar um por um. Então, vai bem de encontro que foi falado, só que eu não tenho essa atividade montada. Se você tem, ótimo, compartilha com a gente, porque enriquece, né? Enriquece Sim. muito mais a nossa troca. Né? E aí eu fico esperando, você envia, eu envio para o grupo, porque é algo muito legal a gente ter esse tipo de atividade, né? Sim. Eu acho... acho que é a Proninha que estava pedindo, né? A Aninha que pediu. Aí a Sarita comentou aqui que achou interessante, né? Que a Sarita, como eu, a gente não tem, assim, formação em educação especial como vocês todos aí têm. Né? Eu tenho algumas vivências com esse aluno que eu acompanho agora na quarentena, acompanhava 2 vezes na semana, sem quarentena uma vez, às vezes 2, e ela comentou ali que achou interessante aquela vivência que eu relatei. Que assim, eu falei, eu não sou especialista em autismo, não, mas da mesma forma, você recebe na sua sala de aula, isso para o professor do regular também, diversos alunos. Sim. E o CID, eu falei, as crianças às vezes é síndrome de Down, mas ela tem um CID de autista. Às vezes ela é cega, mas ela tem autista. Então, são múltiplas as deficiências. É muito difícil a criança chegar com apenas um CID. Geralmente ela chega com vários CIDs e você acaba tendo que ficar com aquela criança. E aí, o que eu faço? Então, vamos trocar experiências. Isso sem falar aqueles que não conseguem o laudo, como a gente fala, né? Por N fatores, tem aqueles Sim. que não têm o acompanhamento específico, nem o laudo. Que o laudo Sim. ainda é o de menos, né? O acompanhamento específico é o que é fundamental. Olha, que eu estava comentando né, quando eu coloquei no PowerPoint a gente tem uma máxima. Por exemplo, vou dar um exemplo de um aluno, de uma criança, né? Que é o filho do Marcos Mion, que é o Romeu. Ele é uma máxima, porque ele tem todos os tratamentos, ele tem
toda uma equipe multidisciplinar, ele tem tudo que o incentiva, tudo que possa, todas as terapias, ele é uma máxima. E aí você vê o desenvolvimento dele. É muito maior. Só que, às vezes, é o que eu falei, vivemos num país super desigual para tudo, tudo. Até na deficiência temos muita desigualdade. Porque Acho ele que é até uma o máxima. tratamento inicial dele não foi no Brasil, né? Não, é uma máxima. Aquele menino tem tudo. Só que, em contrapartida, nós temos aqui em Mauá, lá no Rio Grande da Serra, lá em Ribeirão, uma mãezinha que não é que a mãe não quer, não, de forma alguma, a mãe quer o melhor, mas essa mãe depende do posto de saúde, ela vai no posto de saúde, que manda para o neuro, que o neuro, no dia da consulta, falta, e precisa de um exame, não consegue o exame. É o máximo e o mínimo. Por isso que eu falei, infelizmente, a gente tem que, sim, se pautar de conhecimento, se pautar, realmente, como eu já comentei, eu sou a favor do carinho, da empatia, realmente, de fato, com as crianças, porque, às vezes, nós, professores, somos a única tábua de salvação. Por quê? O máximo que essa mãe consegue é um neuro, ela não tem um fono, ela não tem um psicólogo, eu também não sou psicóloga, fonoaudióloga, eu não sou, não tenho essa formação. Porém, a gente tem que fazer o nosso melhor, porque às vezes essa criança, a única coisa que tem é o professor. Ela tem o neuro, que em relação à medicação, alguma coisa, um neuro lá uma vez ou outra, ela consegue. Mas os demais tratamentos é muito difícil. É muito complicado para essas mães. O Diego até fez um comentário, ele deve estar aí, né? Ele fez um comentário que às vezes ele estava em escolas e a mãe ligava, olha, Diego, eu não sei se eu vou até a escola ou se eu pego, eu tenho o dinheiro da passagem, eu não sei se eu pego o dinheiro da passagem e vou até a escola, ou se eu pego esse dinheiro e compro pão e compro leite. Então, aí ele falava assim, olha, a aula é importante, eu preparei a aula para o aluno, mas eu vou dizer para a mãe não comprar pão e leite para vir para a escola? Então, muitas vezes falam, não, mãe, fica em casa, se alimenta, você, seu filho, não precisa vir à aula. Porque, infelizmente, era uma escolha. Então, como eu falei, é uma máxima e uma mínima. A nossa realidade é outra. O interessante que você falou do Marcos Mion é que ele entrou numa luta e hoje existe uma lei, Romeu, né? Sim, concordo. E aí, né, existe uma lei, existe. Ele foi. Realmente, ele entrou nesse mundo de cabeça para ajudar. Muito legal esse envolvimento dele. Essa paternidade também ser muito presente, porque às vezes as mulheres. Filho com todo o amor, né? Sim, porque infelizmente o que acontece? Às vezes tem famílias que o pai acaba indo embora porque a criança é autista. Ou a criança tem qualquer tipo de deficiência. Esta semana eu li uma matéria, eu não lembro onde, foi no celular, assim, à noite, eu mexendo no Facebook, sabe aquelas matérias? Era uma matéria interessante, que quando abria tinha até um vídeo, vou ver se eu localizo, mas não vou prometer. Foi essa semana, dizendo da quantidade de famílias em que a família se desfaz, né, se separam, essa criança fica com a mãe, e falava da quantidade de mães que se matam, porque o autista, ele tem a questão do sono, que eles dormem pouco, né, algumas não todos, mas é uma característica, ter sonos fracionados, tem aqueles que têm aquela necessidade de tomar vários banhos, e que essa mãe sozinha se sente tão sufocada e tão sem o que fazer e se mata. Né, era uma matéria sobre isso, até me impactou, como eu tenho a vivência com essa criança, que eu acabei fazendo amizade, tudo, com a família também, você se põe no lugar e fala, nossa, né? Concordo, é muito complicado. Às vezes acontece algumas coisas que até comentei outro dia, uma mãe de um aluno lá no Iracema, e ela tinha esse menino que, como eu estava comentando, DI por inteira, bem complicado, bem comprometido, usava fralda, não tinha verbalização, muito comprometido, Victor.
E aí, o que que acontece? Eu, lá, professora, não, mãe, faz assim, vamos fazer assado, vamos fazer aquilo outro. Essa mãe, aquele dia me quebrou as pernas, gente, eu ainda continuo sem resposta, se alguém puder me dar a resposta. Ela olhou para mim e falou assim, você tem filho autista? Não, você é mãe? Eu falei, sou mãe. Você tem filho autista? Eu falei, não tenho filho autista. Conheço, então, o dia que você tiver um filho autista, você vai, aí a gente vai conversar de igual para igual. E é isso Entendeu? Aí mesmo, a vivência, né? me quebrou as pernas, vamos dizer assim. E eu acredito que acontece isso com muitos professores. Às vezes a gente não tem essa noção do que é esse mundo. A gente tem toda a teoria e devemos... Alessandra. Oi. Desculpa, pode É falar. a Francisca, eu posso dar um testemunho meu? Claro! Essa semana eu estava no vídeo aula no vídeo com a minha aluna surda e ela tem síndrome também de pânico, né? Aí ela estava normal, eu ensinando ela a matéria, traduzindo, ela até rindo. De repente ela ficou roxa e começou a cair. Se a mãe dela não chega do outro lado e pega ela estaria sozinha, caída e conversando comigo ainda. Eu fiquei tão apavorada que eu fiquei a semana toda tremendo, sem saber o que falar. Aí agora ela está se recuperando, porque a mãe tirou, por falta de dinheiro, tirou o remédio dela por completo. Conseguiu agora, né, tudo direitinho, ela está tomando, mas ainda está bem debilitada. Mas são casos que a gente, só quem, o intérprete, o que está na sala de recurso é que sabe como sofre essas crianças, porque os pais acabam passando. Mas em sala de aula, sim, é difícil. É cobrado muito, mas graças a Deus, assim, que os professores agora estão, em geral, né? Todas as escolas estão tendo bastante esse público e está tendo consciência da dificuldade também deles. Não é fácil. Eu fiquei apavorada porque eu nunca tinha visto. Ela sempre me falava, ela tem síndrome do pânico, além de ser surda, mas eu nunca tinha visto a reação. E quando eu vi, eu fiquei apavorada. Infelizmente, né, Francisca, são situações que a gente vê em sala de aula, ou então no caso online agora, né, que a gente fica sem saber o que fazer. Epilepsia, eu já vi aluno na minha sala, estou conversando, ele tem um ataque de epilepsia, cai no chão, você fala, ai, o que eu faço? Então, mais do que nunca, aí existe muitas brincadeiras que nós, professores, precisamos de Rivotril, existe muitas brincadeiras, mas precisa ver o quanto abala o nosso psicológico, entendeu? O quanto isso mexe realmente com a gente. Né? Então, é muito complicado, eu falei, quando a gente trabalha com deficientes, a gente tem que ter um preparo, um equilíbrio emocional muito grande. E, às vezes, não temos esse preparo. Mas é procurar se pautar, se centralizar, porque realmente não é fácil. São né? São muitas situações, são muitas vivências que acontecem que a gente nos pega despreparado. Imagina, você nunca imaginava essa menina acontecer isso na frente da câmera, ainda que você ainda estivesse presencial, você punha a mão, não sei, pegava, mas e de longe? Francisca, eu acho que nesse momento é importante você ter compartilhado também para você pôr isso para fora, né? Enquanto ser humano também, porque a gente se angustia, se põe no lugar da menina, no lugar dessa mãe, no lugar dessa família que está faltando condições. Então, eu acho que trocar essa experiência, como aqueles grupos aí de autoajuda, sabe? Eu acho que é importante. Uma coisa que eu queria falar aqui, eu acho tão bonito esse grupo de vocês de educação especial. Eu tenho participado aqui ajudando a Alexandra desde o começo, porque vocês já têm esse amor, esse afeto e esse outro olhar, né? Mas vocês não têm dó
olha que interessante, né? Eu percebo que vocês são carinhosos, são pessoas, em geral, que abraçam a causa, inclusive a Alexandra é a defensora, mas eu vejo que vocês têm pena. E isso é muito bonito, viu? Parabéns a todos aí. Hoje a Francisca falou, mas vários de vocês se manifestam aí durante os dias. Eu acho muito bonito. Me ensina muito essa postura de vocês. Imagina, imagina. Posso falar, Pro? Claro. Eu ouvi uma reportagem, nem lembro onde foi, sinceramente, mas eu ouvi uma reportagem de uma criança que caiu da janela de um apartamento, acho que no andar, qualquer coisa assim. Um absurdo, né? Mas o comentário que me chamou a atenção do repórter foi que ele falou assim, pois é, as crianças não estão nas escolas com os professores, estão em casa. E um pai consegue perder a atenção com o filho e deixar o filho cair pela janela. Aquilo me chamou a atenção, porque tem relação ao que a professora Alessandra falou. O que você responde para uma mãe que diz, você não tem um filho autista, então quando você quiser nós estamos falando de igual para igual. Não é verdade. Porque às vezes, muitas vezes, a criança fica mais tempo na escola com professores do que com o próprio pai e a mãe. Porque quando chega em casa, ela vai ficar com a avó, ela vai ficar sozinha, ela vai dormir porque o pai já chegou tarde, a mãe está trabalhando. Tem criança que não vê pai nem mãe a semana inteira. Eu trabalhei em berçário, eu vi mãe que chegou com a criança com a fralda que estava no dia anterior. A coordenadora da escola falou, mãe, ela tomou banho hoje na sua casa, ela está sem pentear o cabelo. Eu trabalho, eu chego tarde e eu não tenho tempo de cuidar dela e não sei o que mais. Então, são situações que eu estou falando de bobeira, né? Mas é bem assim. Não é verdade, porque a gente não tem um filho autista, um filho surdo, a gente não sabe os problemas que ele passa. Muitas vezes, o professor é que detecta o problema da criança, a limitação da criança, a deficiência visual ou auditiva, é o professor que detecta, não é o pai e a mãe. Então, de certa forma, eu gosto de brincar, né? Então, eu falo assim, essa pandemia está sendo uma bênção para algumas situações, porque os professores estão sendo mais valorizados por conta das situações que os pais estão sem enfrentar dia e noite com seus filhos em casa ou deixando em algum lugar porque não tem condição de cuidar. Aí eles lembram que existe um professor que dá atenção, que dá amor, que dá carinho e que se preocupa com o futuro dessa criança. Então, se essa mãe, se eu tivesse essa situação, e uma mãe falasse para mim, você não tem um filho autista, não sabe o que é, eu tinha muito que dizer para ela. Opa, que eu fui assim, meio agressiva, mas às vezes eu fico meio revoltada com as colocações. Parece que o professor não sabe do que está acontecendo. E a gente trabalha de dois, ele sai da escola, vai para casa, continua fazendo um monte de coisa para o dia seguinte. Interferência. Nossa, interferência, né? Eu consegui compreender bem que ela falou que muitas vezes a criança passa mais tempo na escola, né, com os professores, e agora a família vai valorizar mais. Eu acho que isso em todos os segmentos, na área especial e na área não especial. Tem um comentário aqui da professora Valéria, posso ler? Claro. Nossa, que Eu acho que a Bruninha está dando algum aparelho eletrônico. Pode ser. Eu vou ler da professora Valéria, que a gente está aqui quase no horário. Deixa eu falar. Nós somos muito cobrados. Não estou falando da sala de recursos, estou falando de outro lugar que trabalho. Ela falou que tem que postar vídeo todo dia para as mães, para os alunos. Ela colocou assim que a mãe de um dos alunos esforça-se tanto e o filho realiza muitas vezes tendo convulsões, e mesmo assim a mãe está sempre lá. Aí ela colocou assim, como posso cobrar uma mãe assim quando ela não participa? Ela falou que acha complicado ter que dar atividades todos os dias, porque a criança tem outros
pormenores, né? Outras coisas. Eu acho que assim, eu costumo dizer que é o bom senso. Às vezes, a gente tem que dosar muito o que a gente faz. Por isso que eu falei, às vezes, leitura, escrita, tá um do lado do outro, ok, mas nós temos jogos, nós temos brincadeiras. Então, em vez de você ficar mandando folhinha, folhinha, folhinha e comprometendo cada vez mais o tempo do seu aluno, um jogo, porque ele brinca com a mãe, ele brinca com o irmão, ou ele brinca sozinho, ele joga sozinho. Então, o jogo ele é muito enriquecedor para todos e é algo que é prazeroso, como uma leitura, um livro. É que nós, brasileiros, não temos a cultura, precisamos mudar essa cultura, que livro é obrigação, é para ter nota. Não, o livro ele tem que ser incentivado lá do berço, desde pequeno, de uma forma prazerosa. Porque quando você chegar na vida adulta, você tem um prazer de leitura e não obrigação. Porque quando se fala de um todo, eu vou dar, é aniversário de fulaninho vai fazer 5 anos, 6 anos. O que eu vou dar? Eu vou dar o Batman, eu vou dar o Superman, eu vou dar o carrinho, eu vou dar o Hot Wheels. Ninguém dá um livro. Porque se você dá um livro, professora, eu já fiz isso. Cheguei no aniversário de fulaninho, com 5 anos, e dei um livro. É a professora. E não, gente, a gente tem que mudar essa cultura. É prazer de tudo. E bom senso, né? E aí a gente vai se despedindo, que já estourei 2 minutos. Muito obrigada, Thaís, pela participação. Você é minha parceirona. Obrigada a colaboração de todos vocês, professores. A semana que vem não tem a TPC pela diretoria, vai ser a TPC somente pelo centro de mídias. Então, na outra semana a gente volta. Muito obrigada, foi um prazer. Tchau, gente. Fiquei sem mão aqui com o fundo. Tchau. Vou fechar aqui, parar de Beijo gravar. para todo mundo. Obrigada. Sempre aprendo com vocês. Obrigada, professor.